Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como trabalhar com datas e horas na ferramenta do Power BI. Então vamos lá pessoal, imagine a seguinte situação. Você tem uma base de dados onde você tem uma data início e uma data fim de um processo. E você quer basicamente formatar essas datas, você quer calcular a diferença entre uma data e outra, esse tempo em dias, esse tempo em horas, esse tempo em segundos e conseguir transformar isso de uma forma gráfica, apresentável nos seus gráficos, como a gente conseguiu fazer aqui. Então, o que eu construí aqui e a gente vai repassar nesse vídeo hoje, tá? Imagine a seguinte situação, a gente tem uma base de dados com processos, aqui eu chamei de processo A, B, C e D, e eu quero entender quanto tempo levou entre o início e o fim de cada processo. Eu quero formatar essas datas, ou seja, elas vêm no padrão americano para mim, da minha base de dados, e eu quero formatar elas com o padrão dia, mês e ano, e eu quero formatar as horas, formato de horas e minutos, e eu quero calcular a duração desse período para conseguir colocar de forma gráfica no meu projeto de Power BI. Qual que é o objetivo final? A gente conseguir medir qual processo teve a maior duração e como a gente pode mostrar isso graficamente. Olha que interessante aqui. Imagine que você tenha um cálculo de início e fim entre duas datas e você iria apresentar isso em horas ou em segundos. Aqui a gente consegue apresentar de forma que a gente chama de duração, ou seja, em formato de horas, minutos e segundos. Fica muito mais fácil para quem está lendo o seu gráfico, muito mais fácil para quem está interpretando o seu gráfico. Ele já consegue entender o que aconteceu em cada etapa do processo. Então, passando aqui com vocês rapidamente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender formatação de datas, como formatar datas e horas, né? Como a gente calcula a diferença de tempo, seja em dias, minutos, horas e segundos, e o cálculo de duração, que é naquele formato de horas, minutos e segundos que eu te mostrei. Mas antes da gente começar a fazer a parte prática, eu preciso te pedir três coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. A gente está trazendo aí conteúdos semanais sobre Power BI, sobre Python e sobre ferramentas de dados que podem te ajudar no seu processo de aprendizado na área de análise de dados. Segunda coisa que eu te peço, deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante e de alguma forma entregar para mais pessoas que estão precisando também desse conteúdo. Terceiro, deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse processo de formatação de data e hora. Deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês. Voltando aqui para minha tela, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma outra aba aqui chamada formatação para a gente começar do zero esse processo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui que a gente construiu e a gente vai começar a fazer do zero, tá? Eu já tenho meu gabarito aqui, mas eu criarei novamente as medidas com vocês aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a parte de formatação de data e hora aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma tabela para a gente conseguir ver os nossos dados em transformação. Então, eu vou colocar na primeira coluna processo, o início e o fim. Tá? Perceba o seguinte, deixa eu mudar o estilo aqui para ficar maior, para a gente conseguir ver. Então, perceba o seguinte aqui, ó. Na nossa tabela, ele vem em formato americano, tá? Então, ele vem em mês, dia e ano. E aqui, ele traz as horas AM e PM. Eu não quero deixar no padrão brasileiro para a gente conseguir ler. Tá, então como que a gente vai fazer isso aqui agora? Primeira coisa é criar nossa medida aqui no canto. Vem aqui em nova medida. Nova medida e aqui eu chamo ela, vou chamar de 01, data. Primeiro eu vou formatar a data início. Então data início formatada. Vou chamar ela assim. Vou colocar aqui data início formatada. Deixa eu colocar como DI para não ficar repetido o nome. Data início formatada. O que vai ser a data início formatada? Vai ser esse valor da coluna start no formato que eu quero. Tá? Qual função que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a função format. Então, eu vou chamar a função format aqui, abro parênteses. Qual que é o valor que eu vou passar ali dentro? É o valor da tabela fdates, só que aqui eu preciso selecionar esse valor. E como que eu posso fazer isso? De duas formas. Posso usar a função max ou a função selected value, que é o que eu vou usar nesse caso aqui. Vou chamar a tabela fdates e vou colocar start, põe a vírgula e aqui, deixa eu dar o zoom aqui para vocês. E aqui dentro eu vou colocar exatamente o formato que eu quero. Lembra que eu falei lá? Eu quero no formato de dia, mês e ano. Aqui, se eu deixo somente o D, que é como está agora, se eu colocar só o D e só uma vez a letra M, ele vai trazer somente o dia. Só que ele não vai colocar naquele formato de 01, 02, que é o que a gente quer para ficar padrão, tá? Então, aqui eu vou colocar DD, MM
YYY, 4 vezes para vir nesse formato de 2023, tá? Se a gente deixar somente os dois, ele vai trazer somente os últimos 2 dígitos. A gente quer os dígitos totais aqui do ano também. E segundo, a gente quer juntar as horas. Então eu vou passar HH para ele também trazer o 0 na frente. MM, que é o que a gente quer. Não quero trazer os segundos nesse caso aqui. Se eu quisesse trazer os segundos, eu colocaria SS. E aqui, como eu quero deixar no português Brasil, eu passo para ele essa referência para ele não se perder. Como o padrão de data muda de país para país, a gente indica a linguagem PTBR para ele não se perder aqui. Então vai ficar PTBR e ele vai trazer no formato que a gente está pedindo aqui. Vou dar um Enter e vou colocar essa medida na nossa tabela aqui para você ver como é que vai ficar. Peguei a medida, arrastei para cá, puxo para cá e aqui vou renomear como data início, DI formatado. Olha que interessante aqui. Eu coloquei Start, DI formatado. Vou chamar aqui de DI só para vocês assimilarem de uma forma melhor. Ó, data início e data início formatado. Perceba que aqui ele já trouxe 0101-2023. Se fosse o dia 2, ele já traria 02-01-2023. Então ele já formatou para mim do jeito que eu queria. E perceba que o AMPM ele já corrige também quando a gente indica o país lá. Então aqui ele já indicou para mim que é 15h42. Ele tirou o PM, tirou o 3h42 e colocou 15h42, que é o formato que a gente vê em 24 horas aqui no Brasil. Beleza? Então, primeiro já formatamos nossa data início, agora a gente copia e cola a mesma coisa para a data fim. Então, eu vou copiar isso aqui, vou criar uma medida novamente, nova medida, copia e cola, eu vou chamar de 02 DF formatado. E aqui eu só altero para o end. Ou seja, ele vai pegar a data final e aplicar o mesmo formato de padronização. Ou seja, aqui eu não vou escrever tudo do zero. Já tem a fórmula, somente copio e colo. Pego a medida aqui novamente, clico na medida, arrasto aqui para o final. Vou chamar de DF formatado. E aqui vou renomear para DF também. Terceira coisa que eu quero fazer aqui para ficar organizado, tá? Eu quero vir aqui e colocar essas duas medidas numa pastinha. Aqui de exibição de modelo, eu clico nas duas com o Ctrl, segurando o Ctrl. Venho aqui em pasta de exibição, escrevo 02, medidas, aula. Voltando para cá, eu não quero mais olhar o DI, o DF, eu quero olhar somente as datas formatadas. Não quero mais ver aquele AMPM, ou seja, vamos deixar somente no padrão que a gente criou aqui na formatação que a gente executou. Agora, como a gente já excluiu ali as outras datas da nossa tabela, a gente pode vir aqui e chamar de data início e data fim para corrigir. E aqui vamos traduzir também e deixar em português. Processo. Primeira coisa do nosso checklist aqui, a gente já fez, que é a formatação de datas e horas. Sempre você pode seguir esse padrão que eu te mostrei aqui. Você vai utilizar a função format, e a função format não é só para datas, tá? É para números também, você consegue utilizar ela para inúmeros recursos. Na documentação da Microsoft você consegue encontrar mais detalhes sobre essa função. Só para exemplificar para vocês, se eu vir aqui, ó, na função de data início formatado e se eu tirar os dois y aqui, perceba que ele já deixa os dois últimos dígitos. Você pode optar por isso também. No meu caso aqui, eu quero manter os 4 dígitos do ano, beleza? E também, se você quisesse colocar os segundos, você colocava SS. Ele já traria os segundos aqui. Nesse caso, não tem, então não preciso puxar para cá. Então, já risquei aqui do nosso checklist a formatação de datas e horas que a gente se propôs a fazer no começo, já criamos. Segunda coisa que a gente vai fazer agora, diferença de tempo entre datas. A fórmula que a gente vai utilizar, a gente pode retornar em minutos, segundos, dias e horas, então depende muito da ocasião que a gente precisa. Primeira coisa, vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida de 03 para ficar na ordem. E o que a gente quer agora? A gente quer calcular a diferença. Então, diferença, diff, datas. Vamos lá, primeira coisa, nesse caso aqui, para ficar organizado a nossa fórmula em DAX, eu vou te mostrar a utilização de variáveis dentro da sua fórmula do DAX. Não sei se você já utilizou ou já sabe fazer, porém as variáveis ajudam a gente a organizar a nossa medida do DAX para a gente não precisar ficar repetindo a mesma expressão de medida várias vezes dentro da nossa mesma fórmula. A gente cria uma variável e depois chama ela na sequência do nosso código aqui. Da mesma forma que é feito em Python e outros códigos de programação, a gente consegue criar variáveis aqui dentro da medida do DAX. Então, primeiro eu vou criar uma variável chamada segundos. Eu já vou entender o porquê. Var segundos, o que eu quero calcular? Quero calcular a diferença das datas em segundos. Primeira coisa, eu chamo a função dateDiff. Aqui, se você colocar só date, perceba quantas funções de data ele traz. No nosso caso aqui hoje, a gente vai falar sobre essa dateDiff. Aqui, a primeira coisa que ele pede para você, data 1,
data 2 e o intervalo. Primeira coisa, o que a gente passa? Data 1 é o início. Qual que é o nosso início? Aqui a gente não passa a nossa data formatada, porque a data formatada é um texto, ele não está interpretando como data. Então a gente passa a coluna start aqui. Como que a gente chama a coluna start? Novamente, selected value fdates start, fecha parênteses, põe a vírgula, faço a mesma coisa na data 2. Data 2 é o quê? É a data fim, então data início, shift tab para ficar organizado, substituo aqui por end. E aqui, perceba que quando eu dou a vírgula no terceiro argumento da minha função, ele traz várias opções para mim do que eu posso retornar. Posso retornar a diferença entre as datas em dias, horas, minutos, meses, trimestres, segundos, semanas e anos, tá? No nosso caso aqui, a gente quer calcular em segundos, porque a gente vai utilizar essa funcionalidade depois no cálculo de duração. Então, calculei em segundos, vou retornar essa função primeiro, venho aqui, dou um return, ou seja, criei as variáveis lá em cima, agora eu quero retornar um resultado para minha função. Return, o que eu quero que ele retorne quando ele fizer a operação? Eu quero que ele retorne os segundos, que é a variável que eu criei lá em cima. Então, eu dou um enter aqui, dou um ESC, venho aqui na medida de fdatas, clico na tabela, clico na medida e arrasto aqui para o final. Olha que interessante. O que ele calculou aqui? Ele calculou a diferença entre essas duas datas, trazendo esse tempo em segundos para mim. Então, vou chamar isso aqui de segundos. C, diferença em segundos. E aqui eu vou colocar a formatação das casas de milhares aqui para ficar melhor também para a gente visualizar. Olha que interessante. Então aqui ele mostra para mim que no processo A eu tive 3.705 segundos, 6.773 no processo B e assim por diante. Então calculamos primeiro a diferença em segundos. Agora o que a gente vai calcular? Essa mesma diferença em minutos e essa mesma diferença em horas para a gente conseguir montar depois, voltando aqui no gabarito, para a gente conseguir montar essa duração aqui. Ou seja, primeiro a gente cria as medidas de diferença entre as datas e depois a gente junta isso em uma única string, uma única variável, uma única medida para conseguir colocar no nosso gráfico aqui. Então, voltando para cá, criei a medida em segundos, certo? Agora, eu vou criar mais uma medida. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu arrastar ela para nossa pastinha para ficar organizado aqui. Então aqui a gente passou a diferença de tempo entre datas e retornamos isso aqui em segundos. Agora o que a gente vai fazer é o cálculo de duração para a gente conseguir colocar no nosso gráfico aqui e customizar esse label que aparece, ao invés de aparecer os segundos, aparecer duração. Então, para a gente criar a nossa medida de duration, a gente vai chamar as variáveis aqui novamente. Primeiro, a gente vai chamar a variável segundos que a gente criou na medida 0,3. Então, venho aqui, chamo a variável segundos e chamo a medida 0,3, que é a diffdatas. Agora, a gente vai calcular as horas. Como que a gente calcula as horas? A gente pega a quantidade de segundos e divide. Deixa eu utilizar a função divide para não ter erro. A gente pega os segundos e divide por 3.600. E se der algum erro, ele retorna zero. Por que a gente divide por 3.600? Né? Relembrando aqui, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Portanto, 60 minutos é igual a 3.600 segundos. Então, para a gente conseguir transformar esses segundos aqui em horas, a gente basicamente divide por 3.600, tá? Terceiro, a gente cria uma variável. Eu vou só criar o nome delas aqui e depois a gente vai trazendo uma a uma aqui na tela para você conseguir acompanhar. Então, horas, minutos e a gente vai ter que calcular os segundos de novo. Vocês já vão entender o porquê. E vou pedir para ele retornar as horas aqui para mim. E aqui tem um detalhe que eu preciso que ele retorne sempre o número inteiro das horas, tá? Então, toda vez que ele dividir os segundos por 3.600 para transformar os segundos que a gente tem nessa medida em horas, eu preciso que ele deixe o número inteiro arredondado para baixo, tá? Eu vou calcular aqui, dei Enter, volto para cá, clico na fórmula Duration e arrasto aqui para o final da minha tabela. Vou renomear ela aqui. Olha que interessante. Ele pegou e mostrou para mim, ó, que eu tenho 1 hora de diferença entre uma e outra. 1 hora, o primeiro dígito, né? A gente tem os minutos ainda que a gente precisa calcular. 21 horas do processo C, início e fim, e 30 horas do processo D, de diferença entre uma e outra. Então, já calculamos as horas aqui. Agora, a gente precisa calcular os minutos. O que a gente tem que fazer para calcular os minutos agora? A gente tem que pegar a quantidade de horas que a gente calculou e subtrair esse valor dos segundos totais que a gente calculou
na primeira fórmula, tá? Por que que a gente faz essa diferença? Porque qual que é a lógica? A gente pega a quantidade de segundos que deu no primeiro momento, a gente transformou isso em horas. Agora, essa diferença que ficou, a gente vai transferir para os minutos. E a diferença que ficar faltando, ou seja, aquilo que não couber dentro dos minutos, dentro dos 60 minutos, a gente vai calcular nesses segundos corrigidos aqui, tá? Nesses segundos corrigidos aqui. O que seria esses segundos corrigidos? A gente vai pegar os segundos lá do começo e tirar a quantidade de horas e tirar a quantidade de minutos, vai ficar somente o valor de segundos restantes ali do nosso processo, tá? Então vem aqui para os minutos, mesma coisa, int, a gente pega os segundos e subtrai as horas que a gente calculou ali em cima, vezes 3.600. Ou seja, perceba, você pode ter ficado na dúvida, né? Poxa, a gente está transformando em horas aqui de novo, a gente está pegando em segundos, transformando em horas, depois pegando as horas e transformando em segundos de novo. Por que que a gente faz isso aqui? Porque aqui a variável horas, ela já está considerando o int. Se a gente pega somente esse valor aqui, ó, esse valor aqui dos segundos, 3.600 aqui, ele vai considerar as casas decimais. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele pegue o valor inteiro das horas. Ou seja, o que vai ficar na casa dos minutos aqui? Vai ficar a diferença entre os segundos iniciais menos os segundos que foi contabilizado nas casas de horas, esse valor dividido por 60. Ou seja, a gente está transformando os segundos em minutos aqui também. E aqui, por fora, eu coloco um outro int para ele arredondar e não trazer as casas decimais. Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou concatenar aqui as horas com os minutos para você ir vendo o resultado da nossa fórmula de duração. Então, aqui eu vou chamar os minutos. Olha que interessante aqui embaixo. Ó. Ele já vai trazendo que esse processo A durou 1 hora e 1 minuto, por enquanto, né? A gente vai passar os segundos. Mas nesse caso, de fato, durou 1 hora e 1 minuto, tá? Mas aqui, por exemplo, 1 hora e 53, 21 horas e 40 minutos, 30 horas e 28 minutos. Aqui, basicamente, o que a gente faz nessas duas fórmulas é tirar daqueles segundos totais cada valor das nossas variáveis. Então, desses segundos totais aqui, a gente tira a quantidade de horas, tira a quantidade de minutos e depois corrige os segundos aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Para a gente corrigir os segundos, como que a gente faz? A gente pega os segundos totais, que é o que a gente tem lá do começo, a gente vai subtrair os minutos, lembrando, né, para a gente tirar os minutos de segundos, a gente precisa deixar na mesma base. Então, a gente pega os minutos aqui que a gente calculou aqui em cima e volta ele para segundos de novo. Então, minutos e segundos, minutos vezes 60 e depois a gente pega as horas vezes 3.600. Deixamos todos na mesma base para conseguir fazer a subtração. Qual que é a lógica aqui? A gente está tirando desse montante inicial de segundos somente o valor que sobrou, né, que é o que vai ficar na casa lá dos segundos da nossa formatação de duration aqui, tá? Então, venho para cá, copio e colo a fórmula para concatenar e aqui coloco os segundos corrigidos. Olha que interessante. Aqui ele já traz para mim, ó, 1 hora, 1 minuto e 45 segundos. Aqui você não vê, né, essa diferença, 45 segundos. Por quê? Porque a gente não trouxe os segundos aqui. Mas eu vou pedir para ele trazer só para a gente conseguir comparar, para a gente ver se ele está calculando certinho, né? Então vamos lá. Pra gente, lembrando, né, para a gente trazer os segundos na data início e data fim, a gente clica na nossa fórmula aqui, venho aqui, coloco 2 pontos, segundos, dou um enter, venho na data final formatado, 2 pontos, segundos. Olha que interessante. Só para a gente bater os valores e ver se está certo. O processo A, ele durou do dia 1º de janeiro às 8 horas até dia 1º de janeiro das 9 horas às 9 horas e 1 minuto e 45 segundos. Então, a nossa duração ficou correta. A gente calculou, ficou 1 hora, 1 minuto, 45 segundos. E o mesmo para o processo B, o mesmo para o processo C e o mesmo para o processo D. Aqui, nesses primeiros dois processos, no processo A e B, você olhando, você já consegue fazer meio que de cabeça, né? Essa diferença. Porém, para o processo C e B, que tem essa virada de dia, fica mais difícil. Então, é muito mais fácil a gente calcular essa duração com essas fórmulas aqui. O que está faltando aqui no nosso cálculo, então, perceba aqui, ó, se a gente olhar no nosso gabarito, a nossa formatação de duração, ele tá 01, 01, 45, 01, 53, 03. Se a gente voltar para cá, ele não tá formatado do mesmo jeito. Ele tá 1 hora, 1 minuto, 45 segundos, mas não fica padrão, não fica esses 2 dígitos, que é pra gente deixar mais apresentável aqui na nossa fórmula, tá? Para a gente formatar esses números, como que a gente faz? Clica no duration aqui de novo. Lembra que a gente falou aqui no começo qual fórmula que a gente utilizava para formatar as datas? A gente utilizava o format. Vai ser a mesma coisa, só que para formatar um número. Como que a gente faz isso aqui? Venho para cá, vou quebrar essas linhas aqui para ficar organizado, coloco a função format e aqui eu vou precisar formatar as horas, os minutos e os segundos separadamente. Para a gente formatar as horas aqui, a gente passa qual que é a nossa
nosso texto, que é as horas. Como que eu quero que ele retorne para mim? Eu quero que ele retorne 2 dígitos. Para ele retornar 2 dígitos, eu coloco 00. Fecho parênteses, copio essa mesma lógica para cá, venho aqui, coloco format, quebra a linha, minutos, 00. E a mesma coisa para os segundos também. Format, segundos corrigidos, 00. Agora vamos ver como é que ficou. A hora que eu dou um ESC, olha que legal. Ele já ficou no formato que a gente pediu. 01, ou seja, 1 hora, 01 minutos e 45 segundos. Assim, pelo menos, fica padrão os 2 dígitos. Não fica aquele 1 minuto, 1 hora somente com um dígito para cada um e os 45 segundos ali com 2 dígitos. Assim a gente consegue deixar formatado e fica mais visual para a gente também. Então, repassando aqui com vocês, o que a gente falou hoje? A gente falou de formatação de datas e horas, diferença de tempo entre datas utilizando a função dateDiff e fizemos o cálculo de duração. O que está faltando agora? Se a gente voltar para o nosso gabarito aqui, falta a gente colocar isso aqui de forma gráfica para a gente apresentar. É muito mais fácil, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vou copiar isso aqui, esse gráfico no nosso gabarito, só para ele trazer a formatação. Vou tirar os valores para a gente ir vendo do zero aqui juntos. Então, como que a gente vai fazer? No eixo X do nosso gráfico, o que a gente quer colocar? A gente quer colocar o processo. Coloquei no eixo X, agora eu vou colocar a diferença entre datas que está em segundos, arrastei para cá, ele já traz para mim um gráfico de barra e já deixa em ordem decrescente aqui. Então, se eu pôr o mouse em cima, ele já mostra quanto em segundos, que é a mesma coisa que tem na nossa tabela, foi cada processo e eu consigo ver qual processo que durou mais, tá? Agora, o que a gente quer fazer? Primeiro, vou formatar o título do eixo Y, vem aqui, título, vou chamar isso aqui de duração e aqui vou chamar de processo. Duração por processo, duração, tá? Aqui, o que eu quero fazer agora? Eu vou colocar o rótulo de dados, só que olha que interessante, né? Quando eu clico para ativar o rótulo de dados, ele traz os valores dos segundos, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar a duração. Então, para a gente fazer isso, e é importante você visualizar se você está com o seu Power BI mais recente, mais atualizado. Se você ainda não tem o Power BI instalado no seu computador, eu vou deixar um cardzinho aqui ou um link na descrição, onde eu te mostro passo a passo para você realizar a instalação do Power BI. É importante que você tenha ele o mais atualizado possível para a gente conseguir aplicar isso aqui juntos, tá? Então, vem aqui, cliquei no gráfico, volto para cá no pincelzinho, rótulo de dados. Aqui, se você tivesse mais alguma variável dentro do seu gráfico de barras, você poderia selecionar. No meu caso, olha aqui embaixo, ó, a gente vem em opções, a gente vem em valores e aqui ele tem essa opção aqui de rótulo personalizado. O que é o rótulo personalizado? É esse label aqui. Ou seja, o que a gente quer deixar o valor da barra como valor em segundos, porém eu quero que o rótulo que ele traga seja a medida de duração que a gente criou. Como que a gente faz isso aqui, ó? Eu clico em adicionar dados e seleciono a medida 04, que é o duration. Olha que legal, pessoal. Ele já traz para mim aqui, ó. Ele já traz para mim que o processo D, ele durou 3.705 segundos, só que assim fica muito mais legível e muito mais fácil de interpretar para quem está olhando o seu gráfico. Ele já consegue ver que esse processo durou 30 horas, 28 minutos e 2 segundos. É muito melhor do que ele ler 109.682 segundos. É muito mais difícil de você ter dimensão do quanto isso pode representar no seu processo medido ali. Por fim, eu só vou colocar essa medida aqui dentro para ficar organizado, volto para cá e a gente já tem o nosso projetinho da aula de hoje pronto. Então, recapitulando, pessoal, o que a gente fez na aula hoje, a gente conseguiu aprender como fazer formatação de datas, horas, minutos e segundos. A gente aprendeu como calcular a diferença entre datas, nesse caso a gente calculou em segundos, mas você já aprendeu aqui comigo também como fazer isso em dias, em horas, em meses e assim por diante. E também a gente aprendeu aqui como fazer o cálculo de duração para ficar mais apresentável nos seus gráficos a duração de um processo, a duração de um período, por exemplo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa aqui nos comentários o seu feedback sobre esse conteúdo. Deixa aqui também novas ideias para eu trazer aqui para o canal. E, mais uma vez, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer conteúdos novos aqui também. Deixa o like no vídeo para o YouTube compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e compartilha com um amigo seu aí que também possa estar querendo aprender como fazer essa mesma formatação que a gente aprendeu juntos aqui. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima aula.